Um questionamento sincero aos adventistas. Eu quero apresentar aqui um assunto e gostaria muito que, se você for adventista, você comentasse, desse aí a sua resposta, seu ponto de vista a respeito do assunto que eu vou apresentar em forma de questionamento. E você que está assistindo, eu peço que, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que outros possam ter acesso aí a esse conteúdo. Bem, vamos lá. Antes de apresentar o questionamento, vou fazer um breve resumo do assunto que vou questionar aqui. Todos que estudam a doutrina adventista ou sobre a igreja adventista se deparam com uma de suas crenças que afirma categoricamente que a igreja visível verdadeira, a igreja da profecia bíblica, a igreja remanescente dos últimos dias, é a igreja adventista do sétimo dia. Segundo eles, é porque tem o testemunho de Jesus, ou seja, Jesus orientou alguém nessa igreja de forma pessoal e profética, e aí eles entendem ser Ellen White, o espírito de profecia, mas talvez mais importante do que isso é a igreja que guarda o sábado, ou guarda os mandamentos. Então, quando lá em Apocalipse é dito que o remanescente vai ser perseguido por causa do testemunho de Jesus e porque guarda os mandamentos de Deus, então eles dizem, olha, nós, os adventistas do sétimo dia, somos a igreja ou constituímos a igreja remanescente dos últimos dias. Bom, diante disso, eu quero apresentar um questionamento. Quando surgiu a igreja remanescente dos últimos dias? Em que época? Em 1844, logo após a Grande Decepção, quando foi organizada, lá em 1863, quando teve o primeiro credo oficial, enfim. Quando é que essa igreja visível, verdadeira, surgiu? Não estou nem preocupado com o CNPJ, mas desde que haja um grupo organizado em torno de doutrinas e governo, enfim, é satisfatório. Quando? Esse é um questionamento importante. Por quê? Porque todos nós sabemos que o período inicial adventista foi um período em que eles mantinham a oposição à doutrina da Trindade. Eles eram críticos da doutrina da Trindade. Eles não eram trinitarianos. Tiago White, marido de Ellen White, J.N. Andrews, considerado por Ellen White o mais capaz de suas fileiras, tanto que tem a universidade no nome dele, e outros pioneiros adventistas de importância, negaram a doutrina da Trindade, considerando, até como fez J.N. Andrews, a doutrina da Trindade era um dos componentes que formavam o vinho de Babilônia. Então vamos lá. Se você pode responder quando surgiu a igreja remanescente, nós podemos então considerar que essa igreja visível verdadeira manteve heresias, que testemunho de Jesus e que mandamentos de Deus são esses, negando a doutrina da Trindade ou a doutrina de Deus. Vamos aqui só mencionar alguns pontos ainda, que George Knight, no livro Em Busca de Identidade, que é um livro adventista, de um historiador adventista, ele afirma que se os pioneiros adventistas hoje tivessem que ser membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a chance era zero. Não tinha essa possibilidade. Por qual razão os pioneiros adventistas, os pioneiros da igreja remanescente, da igreja da profecia bíblica, não seriam hoje adventistas do sétimo dia? Pasme você.
Segundo George Knight, é por causa da doutrina de Deus, a doutrina da Trindade. Então ele, lá no livro Em Busca de Identidade, ele afirma de forma categórica que por causa da doutrina da Trindade, doutrina do Filho, ser Deus, do Espírito Santo ser Deus de uma pessoa, os pioneiros adventistas não se filiariam à Igreja Adventista Sétimo Dia. Estranho isso. E lá mesmo nesse livro, George Knight diz que começou um processo de purificação, né, nas publicações adventistas para parecerem mais evangélicas, essas publicações. Estranho, não? Mas vamos ainda a um outro ponto. O teólogo adventista brasileiro Alberto Tim, ele escreveu em uma revista intitulada Novo Membro, que os adventistas do sétimo dia, eles no seu início ali eram sectários e legalistas, porque eles davam mais ênfase às doutrinas distintivas adventistas do que às doutrinas evangélicas. Até que mais ou menos de 1888, com a chamada lá, a compreensão da mensagem da justificação, é que eles passaram a ter uma melhor compreensão da mensagem evangélica. Então veja, olha o período que nós temos aqui de 1844, pelo menos com o surgimento aí desse grupo oficialmente, depois da grande decepção, até 1888, quantos anos, né? 44 anos, mais ou menos. E eu tenho aqui ainda esse livro, né, A Trindade. Nesse livro aqui, na página 284, faz uma menção, e eu vou só fazer a leitura de uma parte, tem outras nesse livro que são comprometedoras e em outras publicações adventistas. Mas olha só o que o autor do capítulo aqui desse livro diz sobre esse assunto. Na página 284, escute com atenção o que esse teólogo adventista vai dizer, abre aspas. O judaísmo, o islamismo, as testemunhas de Jeová e o adventismo não trinitariano inicial sempre tenderam a ressentir-se da falta de uma clara doutrina de justificação pela graça baseada nos méritos da justiça divina. Foi apenas quando o adventismo começou a emergir de sua compreensão não trinitariana da divindade de Cristo que passou a encontrar clareza na justificação somente pela graça mediante a fé. Olha que confissão seríssima. Está aí, eu marquei do lado com uma parte aí em caneta para você observar aí que ele coloca o adventismo pioneiro no mesmo nível do judaísmo, islamismo e testemunho de Jeová. Por quê? Porque aquele adventismo pioneiro era legalista, sectário, havia sérias dificuldades com a doutrina da justificação e também com a doutrina de Deus, isto é, a doutrina da Trindade. Então, mediante essa citação e outras que não vou mencionar agora, eu reforço esse questionamento aqui. Quando é que começou a igreja remanescente? Quando começou a igreja visível verdadeira? Quando? Em 1844, em 1863, em 1888, ou quando adotou uma crença oficial que estava presente a doutrina da Trindade. Por todos esses anos, podemos então dizer que a igreja remanescente da profecia bíblica manteve no seu corpo doutrinário uma das piores heresias, que é a distorção da pessoa de Deus e também a distorção da doutrina da justificação? Então, este é o questionamento, e eu gostaria de ler aí o que você acha sobre isso. Ellen White, no livro A Igreja Remanescente, um livretinho, ela lá afirma categoricamente que até mesmo o nome Igreja Adventista Sétimo Dia é uma denúncia contra os protestantes. Ellen White, ela afirma que Babilônia é o conjunto, né, de filhas aí das igrejas que não possuem as crenças adventistas sobre o sábado, mortalidade da alma, etc. Mas aqui nós temos uma prova substancial de que a igreja remanescente teve por muitas décadas,
Porque quando ele menciona, que eu acabei de falar aí do Alberto Tim, 1888, é uma afirmação de Ellen White que isso ainda vai demorar para desenvolver, até mesmo nela, e como crença oficial. E isso ser aceito no contexto adventista ainda vai muito tempo. Muito tempo. Tanto que o filho de Ellen White, Guilherme White, ele escreveu uma carta, que até hoje eu nunca vi nenhum adventista comentar a respeito daquela carta de Guilherme White. Ele escreveu aborrecido que muitos estavam usando os escritos de sua mãe para provar que o Espírito Santo era uma pessoa. Se é verdadeira a carta ou não, isso precisa ser averiguado. Mas é uma clara prova, porque esse livro também aqui mostra que até a década de 1960, havia, até dar o nome aqui de um professor importante que atacava e defendia a doutrina próximo do semi-arianismo, etc, etc. Então, o meu questionamento, e aqui reforçando, quando surgiu a igreja remanescente da profecia bíblica? Nos últimos dias. Quando? Então, me apresente aí, e aí depois eu posso fazer uma avaliação de suas respostas. Que Deus ilumine a todos, que estejamos sempre do lado daquele que é a única verdade, Jesus Cristo. Deus te abençoe.